Ao vivo, já tá ao vivo. Oi, pessoal. Boa tarde a todas. Oi, Tata. Vou chamar a doutora Aline. Doutora Aline já chegou. Gente, a doutora Aline foi minha professora num congresso e simplesmente ela é fantástica. Deixa eu ver se a doutora Aline já chegou, gente. Ainda não, ainda não. A gente vai conversando. Hoje a gente vai falar sobre rejuvenescimento íntimo, sobre peeling íntimo, sobre autoestima. Oi, professora Aline, tudo bem, doutora? Vou te chamar, tá bom? Pronto, gente, já chamei a doutora Aline. E ela aceitou muito prontamente para participar dessa live. E ela é incrível, gente. Vocês vão adorá-la. Oiê! Oi, Aline. Eu te chamei, você não conseguiu? Deixa eu ver de novo aqui. Vou dar um toquinho pro Renan. Não tá entrando aqui. Não tá conseguindo? Eu vou tentar de novo, tá bom? Vou tentar de novo. Já chamei você de novo. Vê se vai agora, doutora. Acho que tá indo agora. Acho que tá conseguindo. Acho que agora vai. Ih, gente, não tá indo. Gente, vou tentar mais uma vez. Vão entrando que a gente já vai começar. Eu já chamei ela 2 vezes e não deu certo. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Aqui, ó, gente, tem uma... Peraí, gente. Oi, Ná, tudo bem? Gente, tem uma... Oi, professora, tudo bem, doutora? Tudo! Tá me ouvindo? Tô te escutando. E como é que tá o áudio aí, tá bom? Oi? Como é que tá o áudio aí, tá bom? Aqui tá bom. E o meu tá bom? Tá ótimo. Eu só acho que eu tô um pouquinho, deixa eu colocar aqui, um pouquinho mais pra cima. Acho que melhorou, né? Melhorou. E o meu, como é que tá? Tá ótima, tá linda. Esse cabelo é uma coisa. Ai, eu quero. Nós vamos fazer uma live de cabelo, tá? Porque eu quero que tu conte todos esses segredos dos teus cabelos, como são longos. Ah, tá bom. Conto sim, pode deixar. Vamos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a luz, acho que vai ficar melhor. Deu. Então, doutora, eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar para as nossas seguidoras. Tá, ok, então. Então tá, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Aline Gutierrez, estou vendo aqui várias alunas entrando também, muito legal. Então, eu já trabalho, né, sou farmacêutica, né, sou colega da Lisandra. Só que eu já fui da magistral, né, ela continuou na magistral, eu já saí da magistral há algum tempo e tô na estética já há 11 anos. Eu sou professora de pós-graduação, tenho uma escola. E trabalho aí com a estética íntima já faz aí uns 8 anos, né? Trabalhando com rejuvenescimento, com a autoestima da mulher
E a gente se conheceu num congresso ano passado, né? Do Sim, PharmaShare, foi muito legal. sim. Sobre um curso aí de manipulação de produtos para a área íntima e foi bem legal. Depois a gente saiu para jantar também. Daí a gente começou a aprofundar a conversa e foi É, embora. Foi muito legal. é verdade, é verdade. Quero agradecer já o convite, né, para o Clube das Lilis, né? Para esse monte de mulher, eu trouxe algumas novidades. Já separei até uns livros aqui para poder indicar para elas, para a gente poder introduzir essa questão da autoestima, da sexualidade, né? Que a gente tem que manter para o resto da vida, né? Eu percebo que, até quero mostrar um produtinho ali, né? Tá aqui Ah, atrás. Eu percebo que assim, né? Infelizmente, né? A gente fala muito de hidratação, um hidratante para mãos, hidratante para pernas, hidratante para os pés. Aí, de repente, você lança um hidratante para a parte íntima. E você vê que não existia isso no mercado. E não. assim, e eu percebo que causa para algumas mulheres um constrangimento, para outras uma novidade. Depois que usa, gosta que realmente a função é o quê? De hidratar, porque a gente tem uma pele que fica sendo o dia todo, você passa papel, né? E raspa pra cá, e acaba ficando ressecada, Atrito da envelhece. calcinha, da depilação, do próprio sabonete que não sabe higienizar, né? Lenço umedecido, né? Esses tabus todos a gente vai começar a desmistificar, né? Lenço umedecido, quem usa a partir de agora não é mais para usar. E aí o que acontece? Aí você percebe que, assim, infelizmente, quando você fala assim, olha, você tem que hidratar sim a parte íntima, eu não estou falando de mucosa, eu estou falando de pele, né? A Sim, parte exato. externa, a virilha. E as pessoas, eu percebo que as mulheres ficam assustadas, ficam constrangidas, e isso deveria acabar. Porque eu acho que o preconceito começa com a gente mesmo. É um E que tabu ainda, né, doutora? É um tabu. e eu gostaria que você contasse algumas coisas que você vê no seu consultório, né, doutora? Que você conta É. para a gente dos casos que você atende, como você recupera a autoestima das suas pacientes. Conta um pouco para nós. Tá. Assim, para começar, né, o início de tudo, como é que surgiu essa questão do rejuvenescimento íntimo? A gente viu, né, principalmente quando a gente vai começando a se aproximar aí dos 40 anos, eu já passei dos 40, a gente vê essa necessidade, né, da mulher se cuidar e tudo começou a questão da harmonização íntima foi com clareamento. Então a gente tem muitas mulheres com virilhas escurecidas, com a vulva escurecida, e isso a mulher acaba não se gostando. A partir dali eu comecei a aprofundar os estudos e tem um artigo que é impressionante. Eles fizeram a porcentagem de mulheres e a autoestima está relacionada com a autoimagem. Como é que eu me vejo? Né? Isso é muito interessante, porque se a mulher não se olha, não se gosta, a autoestima dela, ela é embaixo. Quanto menor essa autoestima, maior o índice de antidepressivo. Quanto mais se toma antidepressivo, baixa quem? O libido. Então é um ciclo vicioso. Então a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente tem que começar desde lá do início, né? A mulher tem tabu na cabeça, a mulher não se olha, o que ela vê muitas vezes ela não gosta do que está vendo, e a partir dali ela cria uma autoimagem negativa dela. A partir do momento dessa autoimagem negativa, a autoestima baixa, sobe o uso dos antidepressivos, ansiolíticos, e com isso o que, que afeta? O libido dessa mulher. Sim. Daí baixa o libido dela, piora quem? A autoestima. Então, a partir do momento que a gente trabalha desde lá do início, essa mulher se olhar, se tocar, aumentar a autoestima, porque muitas vezes a mulher se compara. Ela se compara com as fotinhos de WhatsApp, com um filme, e aquilo que tá ali não é a realidade. Então, muitas mulheres veem e, eu quero uma vulva alva clara. Não existe! Isso não existe! Isso é Photoshop. Então, assim, para começar, vamos desmistificar tudo isso, né?
Então, a partir do momento que isso não existe, a hora que chega lá no consultório, eu pego e digo, olha, isso não existe, a tua vulva é normal. Porque eu já tive uma paciente que foi lá para o consultório, na realidade ela é esposa de um colega, e ela marcou uma consulta e ela é linda, menina, né? A nossa idade, um pouco mais nova que a gente. Linda, e ela chegou lá e disse que não se gostava. Tá baixo o áudio, tá bom? Não, é porque aqui tá escurecendo e a minha Ah, só tá escura. tá. Pronto, pronto, obrigada, obrigada. Pode continuar, doutora. E aí ela chegou lá e ela, menina, é linda, né? Já fez várias cirurgias plásticas, só que ela estava descontente com a vulva. Na realidade, o marido estava descontente porque achava a região escurecida. Por quê? Porque acostumado com filme, com revista, hoje não tem mais, né? Tem poucas as revistas, nossa época ainda tinha ainda revista, mas é muito celular, essa informação circula muito no público masculino e ela chegou querendo uma vulva alva, uma mulher com um fototipo mais alto, que já teve filho, não tem como ter uma vulva branca, alva, clara. Por quê? Porque a gente tem vários fatores que interferem no escurecimento. A vulva é mais escura para proteção. Então, para a própria proteção da área, ela é mais escura. Né? Então, isso a gente tem que começar a se olhar e dizer: opa, não é escura. Lógico que às vezes tem um escurecimento, principalmente na virilha, que é de atrito de calcinha, que é de cera, que é de uma queimadura, porque tem muita queimadura de laser que a gente pega. Só que a partir do momento que a gente chega, olha a vulva, né? Chega até no consultório, faz uma anamnese e tu diz, não, é normal a tua vulva. Eu fiquei 2 horas com ela conversando, acabou que ela começou a chorar e ela saiu de lá e não voltou. Tipo assim, ela disse, Aline, tu resolveu o meu problema. E aí depois eu recebo mensagem dela me convidando para a formatura de direito. Hoje em dia a gente bate papo, mas ela até vai lá na clínica, mas ela não é mais minha paciente de íntima, Ah, porque ela precisava de alguém que dissesse para ela assim, não, tu é normal, tua vulva é linda. olha só. Então, é muitas coisas que a gente vai criando, né? E que vai vendo, e que agora com a mídia, o celular, tem muito Photoshop. E a mulher chega querendo algo que não existe. A judiaria que eu não tô com a Gina aqui, mas é pra gente poder mostrar a anatomia da mulher. A mulher não se conhece, Lisandra. Sim, eu recebo muita pergunta pelo direct, doutora, você tem algum produto para clareamento íntimo? Mas a gente não sabe porque assim, eu não consulto. Então, de repente, ela não precisa de um clareamento íntimo, mas ela acha que ela precisa, né? Exato. Virilha, então, foi muito interessante você falar isso, que é uma região mais escura mesmo. Porque, de repente, você pode ver na internet uma coloração branquinha, cor de rosinha, e nunca vai ser daquele jeito. E ela, e ela encara aquilo como um defeito, não é? Exato. E aí o que que acontece? A autoestima dela cai porque se compara com outras pessoas. Ou então o marido acaba pedindo algo que não tem como fazer. Então a gente até consegue clarear alguns tons, né? Caso a gente veja que é uma mancha de uma hipercromia de foliculite, que é uma queimadura de cera, que é uma cicatriz de episiotomia que ficou escurecida, uma cesárea. A gente consegue harmonizar, mas Tá. deixar uma vulva clarinha não tem. Então, isso é interessante a gente ter essa visão de que a vulva, eu olho a vulva como se fosse uma face. A gente tem uma sobrancelha que é mais arqueada que a outra. A gente não tem os dois lados iguais, a gente tem as duas mãos iguais. E a Sim, vulva é a mesma coisa. Ela sim, não é parelha, os dois grandes lábios perfeitos iguais. Não, porque a gente é assimétrico. Então, a sim. partir do momento que a gente começa a conversar e dizer que nós temos assimetrias, elas começam a cair a ficha. Nossa, é verdade. Tava tudo certo, eu não sabia, né? E eu tô eu aqui encucando com algo que tá certo.
Vou até pegar uma ficha aqui de... Espera um pouquinho. Doutora, mas enquanto Vai isso, falando. existem casos que precisa, assim, de um trabalho, Sim, né? Porque você sim. até eu lembro que durante a aula você mostrou fotos de pacientes. Eu lembro que teve uma senhora, 70 e quantos anos que você mostrou a Era foto? 69, 70 anos ela tinha. Então, e eu lembro bem da foto, quando ela te procurou, e depois do tratamento, muito, Exato. muito. Você percebe que houve sim um rejuvenescimento. E a gente pensa, Sim, nossa, mas 70 anos tem jeito. E teve tem. um super rejuvenescimento. Então, eu também queria falar dos casos que tem que tratar, doutora. Tá. Não, assim, ó, se a gente for parar para analisar, a gente pode melhorar qualquer uma. Então, assim, a gente tem artifícios para trabalhar com peeling, para trabalhar com epilação, para remover os pelos, para trabalhar com radiofrequência, para aumentar os grandes lábios, para entumecer. Porque, assim, a partir dos 25, 30 anos, a gente sabe que a gente começa a ter um declínio na produção de colágeno. Então, a gente tem o envelhecimento, né? Então, assim como eu posso dizer, não, não precisa, me procura daqui mais um tempo, ou só um creme resolve, ou então a tua vulva está muito ressecada, desidratada, tem os casos que a gente diz, não, vem cá que eu preciso, a gente pode melhorar. Então, eu Sim, acho que a gente sempre pode melhorar, né? Essa é a grande realidade. sim. Principalmente quando a gente mostra os resultados, né? Assim como eu não sei colocar aqui, mas de repente a gente pode fazer uma outra live. Eu tento colocar o computador junto e mostrar os resultados. De repente Eu acho é que é uma opção, importante. mas eu não sei colocar aqui, mas eu vou tentar da próxima vez a gente mostrar aí os resultados. Porque é bem interessante. Porque assim, sempre dá para melhorar, tá? Então, como é que eu começo a avaliação, né? Até peguei um desenho aqui, ó, de uma vulva, tá? Que essa aqui é uma ficha de avaliação minha, aonde eu já começo a explicar o que que a gente pode fazer. Eu não sei se a luz tá boa aí, Lisa, Tá dando para ver, tá? sim. Tá dando para ver. Tá. Então, o que que dá pra gente fazer? Remoção dos pelos pubianos, clareamento da virilha, do perianal, né? Porque elas chegam sempre, eu quero clarear a virilha. E quando tu diz, vamos clarear o perianal, elas me olham com uma cara assim, mas eu vou estar lá. O que que custa já clarear junto, né? E dá para trabalhar também o clareamento perianal, tá? E fazer o rejuvenescimento de toda a vulva com radiofrequência, que é um equipamento. A gente faz o rejuvenescimento para o quê? A gente tem duas disfunções, né? O que, que acontece com o envelhecimento? Ou a gente tem uma atrofia nos grandes lábios, que é um invaginamento. Os grandes lábios eles ficam pequenos, reduzem de tamanho, eles entram. Ou então a gente tem uma flacidez de grandes lábios. Então dá para a gente trabalhar tanto a flacidez como também a atrofia e a gente trabalha também a raiz de coxa, que foi o que eu fiz naquela senhora, porque eu tirei todo aquele gilhadinho que tinha onde? Na raiz de coxa. Então eu harmonizo toda a vulva, remove os pelos, faz a radiofrequência e clareia toda essa região também, Mas, tá? doutora, só uma dúvida. Sempre, assim, de uma maneira geral, sempre vai ter ou um afinamento, ou esse, como você falou, que entra os grandes Uma lábios. atrofia ou uma flacidez dos grandes lábios. Isso Isso eu de já idade. noto a partir dos 35, 36 anos, eu já começo a notar quando a gente toca, principalmente nessa parte dos grandes lábios mais embaixo, a gente sente que eles estão murchos. Então, Tá. a hora que a gente rejuvenesce toda essa área, ela sobe e ela fica mais harmoniosa. Entendi. E aí, no caso, doutora, essa senhora, você fez preenchimento ou não? Não, né? Não, Não não. precisa. Porque o que que acontece? Dá pra gente preencher também os grandes lábios. Ok.
Só que é uma grande quantidade de ácido hialurônico, se torna caro para a pessoa e a gente tem que pensar que a gente continua envelhecendo, certo? Você vai Então, puxando lá, colocar. exato. Então, com o que eu trabalho? Com a radiofrequência, onde eu estimulo a produção do colágeno e eu tenho o efeito Cinderela. Então, a hora que a pessoa faz a aplicação, na mesma hora ela já sai entumecida e já sai prontinha. Então, é muito lindo, porque tu vê o resultado na hora. Essa Entendi. senhora foi muito engraçado. O que que aconteceu? Eu estava atendendo ela no consultório de uma ginecologista, porque como eu dou curso, e eu tenho os treinamentos para gineco. Geralmente a gineco, eu vou para o consultório para fazer atendimento dos pacientes juntamente com juntamente com o médico. E aí ela chegou lá e é muito engraçada, porque ela é uma senhorinha bem pequenininha, um amor. O som tá sumindo. O Melhorou. som, deixa eu aumentar aqui. Voltou. Agora Tá, vou voltou. chegar mais para perto então. E aí, e ela é uma querida, e ela já era paciente dessa gineca há muito tempo. E aí a gente começou a fazer rádio. Por que que ela procurou? Por causa que ela tinha ficado viúva e o ex-namorado dela também estava viúvo. Na realidade, ele ficou viúvo e ela ficou viúva na sequência. Os dois, ele estava com 70 e ela estava com 69 fazendo 70. E aí, quando ele ficou sabendo que ela estava viúva, ele foi lá e procurou ela. E eles voltaram a namorar. Ai, que Então, assim, legal. foi muito engraçado. Só que eles ainda não tinham voltado a ter relação. Por quê? Porque ela estava achando flácida, escura, e ela não estava se sentindo bem para poder, né, voltar a ter relação com ele. 70 anos. E daí as pessoas acham que não tem como ter relação com 70 anos. Tem, pessoal. Tem. Aí a gente fez todo o tratamento nela de rejuvenescimento com a radiofrequência e depois com peeling. Então a gente rejuvenesceu e depois a gente clareou a área toda. Foi aquele resultado que tu viu no congresso. E assim, o mais engraçado, né, de toda a história foi que quando a gente terminou o tratamento, eu não faço foto no celular, eu faço a foto na máquina, né? Para poder passar para o computador. E ela me pediu para eu fazer a foto no celular para mandar para ela. Detalhe, ela mandou de nudes a foto. Ela ficou linda, linda, linda. E essa história, assim, roda todos os congressos. Porque assim, eu nunca imaginei que ela ia dizer assim pra mim: Aline, tu tira uma foto no teu celular e me manda pelo WhatsApp, que eu vou mandar de nudes. E eu disse: ai, eu não acredito, morri. Pra tu Ela ver, né? Ela mandou para ele e depois disso até eu acabei perdendo o contato porque eu tava ali tratando ela, mas na realidade ela é paciente do uma gineco. Mas eu tenho antes e depois dela. Até eu não sei se já engrenaram. Isso faz já 1 ano e meio, 2 anos. Eu até não sei como é que tá o namoro deles. Mas é muito interessante quando tu trabalha com autoestima. Sim, Então, isso é que eu gostaria aí, que é o nosso ponto, né? A autoestima dessa mulher, a autoestima das mulheres, porque assim, a minha demanda, ela vem de psicólogo. Então, eu trabalho muito com mulheres que vêm já de uma depressão, vêm de uma violência doméstica, e a minha anamnese dura 2 horas quando eu trabalho com estética íntima. bastante, Aline. Oi? Bastante, bastante tempo. É, porque assim, não é todo mundo. Como eu pego essa mulher que já vem com muito receio, com muito tabu, menopausada, porque o que que acontece? Quando eu trabalho com a radiofrequência, para quem não conhece o aparelho, é um aparelho que ele esquenta e ele faz a contração das fibras de colágeno e faz o estímulo de um colágeno novo. Só que ele não pega somente na região que eu estou aplicando. Ele abre um raio de aquecimento. Então, ele rejuvenesce também o introito vaginal, porque dá para a gente trabalhar o introito vaginal. O que que acontece?
A mulher menopausada, ela perde elasticidade no comprimento e na circunferência do introito vaginal. A partir do momento que a gente estimula o colágeno, ela volta a lubrificar. Então, eu fiz uma pesquisa com as minhas pacientes no início do tratamento, de 0 a 10. Quanto que é a tua lubrificação e quanto que é o teu libido? 2, 3. Após o término do tratamento, eu refaço a avaliação. Como é que tá o teu libido e a tua lubrificação? Tá 9, tá 8. Então, assim, uma mulher menopausada que não tem mais lubrificação, me dizer que tá lubrificando 8, 9, sem remédio, Aí que é tá. tudo de bom. Porque a gente sabe que tem. Eu sou super a favor dos medicamentos, nós somos farmacêuticas, mas eu acho que cada um tem o seu, tem as suas limitações. Tem gente que não pode tomar hormônio, tem gente que pode, tem gente que toma os bioidênticos, tem gente que toma isoflavona. Então a gente tem que pensar nisso. Tem gente que não Mas faz ali, uso. eu percebo assim, na minha rotina, porque eu falo com mulheres do Brasil todo, elas não sabem o que é bioidêntico, elas não usam. E aquele mito, né? Eu não posso usar, porque eu vou ter câncer se eu usar um hormônio bioidêntico. E mal elas sabem quanto elas poderiam estar melhores, não só na parte sexual, mas na parte toda, né? Na parte Exato. toda, porque assim, o hormônio não vai ser só para a parte do genital, é a pele, é a disposição. A gente fica envelhecido É porque o cabelo, é a massa muscular, é tudo, é a luminosidade da pele, é o viço da a pele. disposição de você acordar descansada, você ter aquela vontade de trabalhar, aquele ânimo, não é? Eu, eu, Exato. sinto, eu sinto pelas mulheres que não fazem reposição hormonal bioidêntica, porque é outra vida, né? É qualidade de Exato. vida. É qualidade de vida. Isso é muito, porque assim, toda vez que eu pego a minha paciente, eu só pego paciente que tenha ido no ginecologista há uns 2 meses, pelo menos. É a margem que eu. Porque assim, tem pessoas com cândida recidiva, tem pessoas com herpes. Eu preciso fazer uma. Por isso que a minha anamnese dura muito tempo, porque é muito minucioso. Se a pessoa tem cândida recidiva, eu não posso colocar uma radiofrequência que esquenta, que vai aumentar essa cândida nessa mulher. Então, eu preciso primeiro o quê? Tratar o intestino com lactobacilos, Hum, trabalhar essa cândida, trabalhar com LED azul para poder o hum. quê? Não ter cândida recidiva para eu poder trabalhar com ela. Qual lactobacilos você usa? Só por Eu uso curiosidade. multilactobacilos, acidófilos, bulgáricos, raminócitos, bífidos e caseia. Eu uso 5. Te passo a fórmula do pool depois, até por caso tu queira ir para o clube das Lilis, pode fazer. A gente precisa trabalhar intestino, conexão intestino-cérebro. Mas, Aline, existem os médicos que são antenados, que vão para congresso, mas você falar para um médico, por exemplo, o meu ginecologista eu amo de paixão, mas eu falar para ele que eu tenho que tratar candidíase e cuidar do intestino, ele vai falar que eu sou louca, porque Não! ele é um médico, com todo respeito, que ele usa ficha, ele não tem computador, ele é um médico das antigas, excelente, aquele que ele bate o olho e já sabe o que você tem. Ok. Mas essa questão dos lactobacilos, muito médico não sabe. Reposição É, hormonal bioidêntica não sabe. E fala mal mas a ainda. gente tem que levar esse conhecimento para eles para poder isso se expandir. Porque assim, se eu tenho uma cândida recidiva, muitas vezes a mulher o quê? Não pode ter relação. A mulher escurece por cândida recidiva, tu acredita? Por causa do atrito e da coceira. Então, coça, tem um atrito, escurece a região. Eu não estou te escutando, Lisandra. Não, não, agora Ah, voltou? voltou. Então, é o que eu ia falar, né? O que eu fico pensando na maioria das mulheres, porque você atende, doutora, uma nata de pessoas que têm um outro entendimento, que te Sim. procuram, mas eu percebo, mesmo na visitação,
um tabu. Você quer levar um hormônio bioidêntico e como a indústria não tem, aí isso não funciona, porque se funcionasse a indústria teria. Mas Só que assim, a dosagem tem que ser prescrita conforme a pessoa. sim. Aí você não tem libido, você vai lá no. Você não tem libido, onde você vai? No ginecologista, não Sim, é? Você vai. sim. Aí você fica lá e fala, doutor, eu não tenho Pode mais ir libido. comigo. Pena que eu não te Mas eu tô conhecia. pensando também. Pena que eu não te conhecia. Aí você vai no ginecologista, chega lá, doutor, eu não tenho libido. Ele fala assim, mas é porque você trabalha e você está estressada. Mas isso é normal, viu? Você vai Sim, conviver. não Mas você concordo. toma um hormônio. Não, não. Você não vai tomar hormônio porque não. Porque assim, até, doutora Aline, eu tô usando reposição hormonal não faz muito tempo. Eu fiquei 20 anos sem libido, 20 anos sofrendo, 20 anos com um monte de problemas que eu poderia ter resolvido, ó, há muito tempo. E do mesmo jeito que eu passei tudo isso, imagina que tem de mulher que Tem. não tem libido, que tem candidíase, que tem cistite, e a gente não Isso, é. pessoal, assim, ó, para tratar a cistite, candidíase, lógico, tem que entrar com um antifúngico, só que é pH da microbiota, é microbioma. O pH da nossa microbiota vaginal é 4,5. Então, quando começa a entrar com falta de hormônio, aumento de cortisol e estresse, o que que acontece? O envelhecimento, menopausa, o pH sobe. A partir do momento que o pH sobe, se prolifera bactérias. E aí aumenta a candidíase, aumenta infecções urinárias, porque não tem mais elasticidade, porque ácido lático não é produzido para poder acidificar o meio. E quem tem desbiose intestinal tem cândida. Por quê? Porque vem pelo intestino, pelo ânus. Como a calcinha fica roçando, ou as mulheres não sabem se limpar, e é isso que até falei, vamos desmistificar muita coisa. Absorvente protetor diário não rola. É só para proliferar fungo. Então as mulheres têm que tirar o protetor da calcinha. Aquela coisa do Carefree, protetor diário, aquilo ali não, aquilo ali escurece a região e prolifera fungo. Porque não deixa respirar. Calcinha de lycra, de renda, é linda, só que assim, durante o dia eu uso uma calcinha de algodão. Se não, vai para fungo e fica o quê? Fazendo atrito. Uhum. Papel higiênico. As pessoas ainda se limpam de trás para frente. Vem do ânus, vem do intestino e vai para a vulva. Se a microbiota não tá boa, vai dar cândida. E a Sim. gente sabe que a gente tem uma baixa na produção de hormônio e também na acidificação da vulva no período pré-menstrual. Geralmente dá cândida também nesse período. Sim. Gente, alguém falou que tá travando. Tá travando. Para mim não tá Para mim também travando. não. Eu Tá, sei que tem então, um monte de pergunta que depois a gente vai abrir para as perguntas. só para concluir do meu caso, e aí eu nunca tinha tido cistite na minha vida inteira. Quando a menopausa eu comecei a ter cistite, mas era cistite de ir para o hospital e passar mal na sala na recepção do hospital e o Sim, médico achar que era. E era muito rápido. Eu começava a sentir uma ardência, coisa de tipo 10 horas já começava a ter aquelas dores que parecia cólica renal. E eu chegava no hospital e o médico até batia, até falava, acho que é cólica renal. Eu falava, não, não é cólica renal, é cistite. E nunca me falaram, a não ser você e uma nutricionista, exato. da mudança do pH vaginal. Olha Exato. só. E aí você vai no médico, o que, que ele falava? Antibiótico e antibiótico. E assim, era todo mês antibiótico até que eu descobri outras maneiras com nutricionista mesmo me ajudou muito, sabe? Exato. Então, eu acho que as profissões se complementam muito. É. Tu quer ver uma coisa bem característica, que eu até comentei numa outra live, é a questão das fezes. Quando as fezes flutuam na água do vaso, é porque tu tem desbiose intestinal, porque ela não tem consistência para afundar. Então, as nossas fezes, ela tem que afundar. Se Ah, elas flutuam no vaso, é porque tu tem algum problema de intestino
Esse problema de intestino pode vir ao quê? Queda de cabelo, candidíase, tanto intestinal como na vulva. Então tem algo errado no teu intestino. Conexão intestino, pele, cérebro, pessoal. A gente tem que começar a pensar como um todo. E essa tua questão que tu falou das infecções urinárias, quando a gente menopausa, como a mulher não tem mais a elasticidade e a produção de ácido lático, ela fica mais suscetível. Então, por isso até que é indicado para quem tem cândida, para quem tem infecção urinária, no período que não está, fazer a técnica de pompoarismo. Porque daí tu tem o quê? A questão do assoalho pélvico, fortalecimento do assoalho pélvico. Isso até eu estava lendo num livro hoje, sobre essa questão do pompoarismo, ele ser bom justamente para o quê? Ajudar a produzir colágeno, ácido lático, para poder acidificar o meio. E as suas pacientes, você passa esse tipo de fisioterapia, de atividade? Você Não, orienta? eu encaminho daí para um fisioterapeuta urogineco para poder fazer o pompoarismo, caso tenha esse enfraquecimento na musculatura do assoalho pélvico. E aí também tem esse escapa a urina, né, Aline? Sim, ele tem escape de urina e tem escape, às vezes, até mesmo de fezes, né? Porque a pessoa esquece de trabalhar essa musculatura. E com que idade pode acontecer? Que você Isso percebe? aí pode acontecer em quem não faz exercício físico. Tem gente que tosse e já dá escape. Se tu tossiu e deu escape, ou tu começou a dar risada e não consegue segurar o xixi, é porque tu tem que fazer fortalecimento do assoalho pélvico. Então tu tem que ir lá, são 10, 20 contrações que tu faz, que tu não pode nem contrair o ânus, tu só contrai a vulva, no caso, para poder tu fortalecer esse músculo. Esse músculo não é, a gente não utiliza quase ele. Dificilmente a gente fica segurando o xixi. Olha, que importante, né, Aline? É bem complexo. Eu adoro esse assunto. Eu tenho mais uma história para contar. Eu tenho uma paciente que iniciou o tratamento agora, que ela menopausou com 33 anos. Então ela teve uma menopausa precoce, ela já ia lá para fazer botox, preenchimento, e aí ela veio para fazer microagulhamento. Eu fazendo toda a anamnese, ela me disse que tinha menopausado com 33 anos. E só agora, ela tá com 40 e poucos, já fez 10 anos, já que ela é menopausada, que ela começou a entrar com hormônio. Então ela disse que agora que ela voltou a sentir alguma coisa, porque desde os 33 anos ela não tem libido, ela não tem vontade, a pele dela seca, cabelo caindo, ela tem uns halos no cabelo caindo, em função da menopausa, que não foi o quê? Bem tratada. Então o profissional não soube lidar com ela e ela acabou deixando e entrou na menopausa precoce. Daí agora ela já iniciou com cremes, já vamos fazer microagulhamento, que teve agora o corona, né, que nos impossibilitou, mas eu já vou retomar semana que vem os atendimentos. Ai, que legal, Então, que legal. tem que fazer reposição, tem que tomar colágeno, Ex-Nutriment, BioArctic, para poder tu estimular colágeno. Vitamina D imprescindível, pessoal. E aproveitando, né? Muitas mulheres terão o desejo de passar em uma consulta com você. Você faz a teleconsulta? Como que funciona? Sim, a gente tá fazendo agora a teleconsulta, então entrou essa novidade ali na Skin Cursos a partir de amanhã, que até a gente estava comentando, né? Então vai entrar teleconsulta, cursos online, curso VIP presencial, e mesmo assim eu quero ver se a gente mantém isso mesmo após o coronavírus, porque eu vejo essa demanda, tanto para pele como para íntima, de fazer a teleconsulta para quem está distante, né? Eu recebo muita foto inbox. Ai, que legal! E como é que você vai ajudar? Vamos supor, eu quero visitar no Sul. Como é que você pode me ajudar se não for por uma foto mesmo? Sim, mas assim, o congresso bomba, é Instagram, congresso bomba. Porque assim, ai, prof, dá uma olhadinha na minha. Eu disse, eu tenho uma muito boa. Tô eu
foi final do ano passado. Eu estava na Assembleia Legislativa, que a gente está levando uma PL para estética, né? E tava indo um deputado, beleza. E tô eu aqui conversando com uma aluna que estava atendendo uma paciente. Beleza, vamos fazer foto, vamos fazer foto. E aí eu dei o meu celular pro cidadão lá tirar a foto da gente com o deputado. Eu tava com todo o conselho e tal, que eu sou do conselho também. Quando eu vejo, Lissandra, entra uma periquita. E chegou uma foto e eu olhei, eu olhava e eu dizia, eu olhava, o que eu faço com essa foto agora? Porque assim, eu recebo muita foto, as mulheres querem me mandam só para dizer, Aline, tá certo? Não tá certo? Qual é a tua opinião? Então, podem me mandar foto das vulvas que eu dou a minha opinião. Que legal. Aline, depois deixa o seu. Eu vou marcar o seu Instagram. Quem quiser Tá. mandar direct, marcar uma avaliação. Mas se você puder também responder as perguntas, tem bastante Sim, perguntas. vamos. Eu quero dar uma sugestão aí, porque eu tava hoje. Eu tinha comprado esse livro fazia muito tempo, eu já tinha começado a ler e não tinha terminado, tá? E eu disse, é fantástico e eu acho que veio muito a calhar com o nosso tema, tá? Vitamina O, certo? Esse livro aqui é muito bom, pessoal, tá? Ele fala porque o orgasmo é vital para a saúde e a felicidade da mulher, tá? Então, uma das coisas que eu sempre comento quando a minha paciente chega, né, e me procura, é para ti ou tu veio por causa tua ou tu veio por causa do teu parceiro ou parceira, enfim. A gente tem que se sentir bem pra gente, né? E não para o outro. Primeiro a gente, depois o outro. Então Sim. isso é muito forte, né? Porque às vezes elas chegam lá, eu já tive paciente que me ligou 2, 3 vezes, marcou, desmarcou, marcou, desmarcou, porque tinha tabu, porque tinha um receio de ir lá e ficar deitada e passar por uma avaliação. Eu sei que isso é muito complicado para algumas pessoas, né? Então, eu deixo a minha paciente muito relaxada, até mesmo para poder ela se sentir bem. E eu sempre converso com ela: olha, eu vou tocar aqui, vou tocar aqui, não vou tocar aqui. Caso tu sinta algum desconforto, tu me avisa que eu paro. Eu pego o aparelho antes, eu mostro onde é que é, para poder a pessoa se sentir à vontade, que a gente sabe que o tabu ainda existe. Então, Sim. o primeiro de tudo é uma anamnese muito bem feita para poder deixar essa pessoa à vontade para conversar contigo. Eu tenho uma paciente que ela foi violentada pelo marido, 20 anos. Nossa. Então, assim, ela chegou lá completamente sem autoestima nenhuma. Ela veio encaminhada pelo psicólogo porque ela estava depressiva, acima do peso, e ela foi violentada de uma maneira, não somente pelo membro do marido, mas por outra coisa que eu também não consegui, não tive espírito, né, para poder perguntar. Que estourou, ela perfurou a tela de proteção, a tela de um prolapso que ela teve de órgãos. Então ela retirou o útero e teve que botar uma tela de sustentação e perfurou o intestino. Então ela veio completamente acabada, né? Então, e hoje, né, ela faz psicologia. Ai, que E bacana. quando ela passou no vestibular, ela me ligou e disse assim: doutora, eu consegui, sabe? E eu tô arrepiada, porque é um dos resultados mais fantásticos que eu tenho de rejuvenescimento íntimo é dela. Eu tô pensando, né? Ela tem, as pessoas, as mulheres têm que ter coragem para serem felizes, né? Sim. Porque Isso fala muito nesse livro, de tu não depender de ninguém para te ser feliz, que por isso que eu recomendo ele, tá? Ele fala de exercícios, fala de anatomia, porque tu não precisa, né? Tu tem que descobrir a felicidade dentro de ti e se sentir bem. você não ficou 20 anos sendo violentada, né? 20 anos. 20 anos, né? Então eu fico pensando, poxa vida, quanto tempo que ela permitiu isso, né? É uma vida toda que ela perdeu, né? Quer dizer, agora ela
ela saiu fora dessa casca, mas eu percebo que muitas mulheres estão na mesma condição, preferem Sim, esconder muitas, tudo. muitas, 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 muitas. E tem a Gi que entrou aqui, que foi minha aluna de íntima, que eu sei que ela está aqui assistindo, se ela não saiu. E eu acho que ela conheceu essa minha paciente, porque essa paciente deu um depoimento num curso. E, e foi muito emocionante o que ela contou, tanto que ela está escrevendo um livro, né? Ah, que E bacana. aí ela disse, ai, Aline, eu vou dedicar um capítulo para ti, porque assim, de tanto que a gente conversava, e ela é sempre minha modelo de curso, então sempre quando tem curso, ninguém quer ser modelo, eu chamo ela. Ah, tá aqui a Gi, ó, viu? Né, Gi, que tu conheceu ela, a Gi Ongarato, que uma querida, a gente tá fazendo um trabalho junto também de íntima, e a Gi tava na aula, e eu acho que tava, né, já tá, ela me botou ali coisinha. E ela conheceu essa paciente e ela foi violentada e hoje ela é super desencanada, assim, lógico, né? Os traumas, as cicatrizes sempre permanecem, né? Mas ela conseguiu superar essa etapa da vida dela. E assim, eu fico boba de ver como é importante, como não é levado a sério, como existe o Não, preconceito e como as pessoas deixam de viver plenamente por causa de um preconceito tão grande, né? A ponto de você ficar doente, ter escape de urina, escape de fezes, de você ser infeliz. E quem convive com você também fica infeliz, porque se você está é, infeliz, né? porque assim, né, Lisandra, dela mesmo, tu vê que vinha uma cultura, porque assim, ela era violentada e o pai dela dizia pra ela, não, tu não vai arranjar mais ninguém, tu tem que permanecer no casamento. Tu acredita? Acredito, Então, assim, acredito. ela se submeteu vários anos da vida dela porque ela achava que não poderia, né? O que que ia ser dela se não tivesse um casamento. Então, Porque, vem aí uma questão, uma história por trás muito pesada, né? mas, Aline, eu vou fazer 53. Quando eu era adolescente, que os meus pais se separaram, eu lembro que na aula, a professora falou assim: não me fale que uma pessoa que tem pais separados é uma pessoa normal, porque não é. Então, a minha mãe, para separar do meu pai, ela teve que ter muita coragem. O meu avô Sim. não aceitava. Minha mãe demorou muitos anos, foram 8 anos de terapia para ela separar do meu pai, para ela conseguir se livrar e se libertar. E depois começou a namorar e começou a viver diferente. Mas Pra ser feliz, né? E hoje aí sim, mas seja eterno enquanto dure, né? sim, mas você vê como que foi. Tem um É. preconceito de você ser uma mulher separada. Você não pode se separar, você tem que aguentar aquilo, Sim. sofrer, né? Ficar sendo violentada e porque agora melhorou, mas antigamente era uma vergonha você ser uma mulher separada. Minha mãe, Sim. ela tinha, eu percebi assim um preconceito até dos pais dos meus amiguinhos. Ah, ela não tem os pais casados, os pais dela são separados. Então parece que até em Sim, reuniões, eu me lembro dessa época. Ah, mas os pais dela são separados, não dá pra ir lá? tá vendo? Eu me lembro que quando teve um atrito lá em casa do meu pai e da minha mãe querer se separar, e eu já era grande, e esses tempos até eu tava, porque eu faço terapia também, né? E eu tava conversando faz tempo com o meu terapeuta, e eu disse assim, eu chorava para os meus pais não se separarem, porque eu não queria ter pais separados. E eu Porque era disse, do tempo. pois é, Eu, daí hoje tu pensando, né, tu revirando todas essas crenças limitantes, porque isso é crença limitante, né? Daí tem até uma amiga minha que entrou aí. E daí tu para e pensa, nossa, né? O que eu fiz de repente a vida do meu pai ou da minha mãe porque eu chorava que não queria. olha, Então, hoje eu acho que a gente se libertou tanto, eu principalmente, porque assim, eu me sentia como se eu tivesse um defeito grande, porque os meus pais eram separados. Era um defeito muito grande você ser filha de pais separados, porque você, na minha época, você era discriminada. sim, Então, assim, isso que a gente fala agora de sexualidade é muito avançado, não é? Graças a Deus, né? muito, A gente muito, pode. porque antigamente, mas há 8 anos atrás, quando eu comecei a palestrar e atender, todo mundo dizia pra mim assim, o que que é isso? Eu me lembro que no primeiro congresso que eu levei esse tema, que foi em 2016.
Quer dizer, eu já tinha palestrado antes no primeiro congresso de farmácia, que abriu de farmácia estética específico, 2016 foi o congresso. Não deixaram eu palestrar sobre íntima. Ah, E aí, quando faltou, eu falei sobre microagulhamento, lotei uma sala, um pouquinho para acabar a nossa live. E aí, quando faltou o palestrante, daí eu nunca me esqueço, o Roberto, um grande amigo meu, ele pegou e disse assim: Aline, chegou tua vez, eu vou te colocar para palestrar de íntima. Deu ali, isso eu não acredito. Só que me botaram numa sala lá no fundo, meia dúzia de gente, não anunciaram. E eu, tá, deixa assim pra mim, né? E quando foi no outro ano, a gente foi pra Foz, teve um congresso de farmácia em Foz. E aí o Roberto me olhou e disse assim, tu vai com a íntima. Eu disse, vou. Lotou a sala, lotou. E foi assim, todo mundo parou e disse assim, eu não pensava que era isso, eu pensava que era outra coisa. E as pessoas já estavam aliciando outras coisas, né? Isso é E vida, é isso é saúde, é saúde. saúde. Em primeiro lugar é a saúde. Sempre que eu falo primeiro é a saúde. Aline, quanto tempo a gente tem? 10 minutos. O que a gente faz? Não sei, a gente faz uma próxima. Será que não dá para seguir? Você quer responder alguma coisa, deixar seu contato? Vamos, eu quero mostrar o livro de novo, que as pessoas estão me perguntando, ó, vitamina O, tá? Aqui. Eu criei um grupo também, já vou deixar o recado no Telegram, que a gente conversou, eu e a Lisandra, né? E a gente criou aí um grupo no Telegram, então tá lá no link da bio ali aqui no Instagram. Então vocês vai abrir lá o Linktree, entra lá no grupo que a gente vai dar lá umas dicas, né, Lisandra? E também tem o grupo lá das Lilis, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Quem é da Lili, sexta-feira eu vou convidar a doutora para participar do grupo. Né? Vamos Isso. conversar se a doutora vai conseguir, mas se a doutora conseguir, Tirar as será uma dúvidas. outra. E eu queria mostrar um produto que eu desenvolvi para a parte íntima e vou te mandar de presente. Espera aí. Opa! É esse aqui, ó. A embalagem é chiquérrima. Adoro. Ele é um hidratante, ele é um óleo vegetal, óleo essencial, vai ylang-ylang, que é afrodisíaco, vai retinol para dar uma retraída, vai Tá. rosano que tem retinol também que dá uma retraída. É para Certo, hidratante. hidrata, vou te mandar de presente. Tá Tá, bom? ok. Tá bom. Vamos sortear uma consulta pro grupo da Lili, lá pro clube da Lili. Vamos sim. Tá? Sorteia lá uma consulta. E eu quero te agradecer demais. O Tá. tempo Eu quero voa. mostrar uma coisa que tá aqui do lado, que eu quero deixar de tarefa de casa para as meninas e de repente depois a gente faz uma sequência de uma parte 2. A Gi que tá aí já conhece, a Ellen também, uma amiga minha, que isso aqui é um espelho, Eu tá? Que eu tenho. sempre dou nos congressos, eu sempre dou nos congressos para as pacientes, tá? E para poder se olhar, né? Então aqui tem o espelhinho. O grupo da Lili, Cláudia, é um grupo que a Lisandra tem, mas a gente vai migrar lá para o Telegram, pode entrar que a Lisandra vai para lá também e nós vamos montar umas coisas bem legais, tá? Aqui uma outra amiga minha perguntando. Me manda pergunta no direct que eu vou respondendo também. Isso! Então aqui, tarefa de casa, tá? Aqui, todo mundo se olhando hoje de noite. Então tem que se olhar, pessoal, tá? Então esse espelho eu sempre dou, tanto para as pacientes como no congresso, para poder se olharem, tá? Se olhem, se toquem, para poder conhecer. Porque as pessoas, já tive perguntas que achavam que fazia xixi pela uretra, pelo introito vaginal e não pela uretra. Então a gente tem que se conhecer. A gente faz xixi pela uretra, a gente tem relação pelo introito vaginal. Então a gente precisa se conhecer, tá? Então, não, lógico, não é vergonhoso para ninguém saber de onde que sai, porque tem gente que tem muito pudor que ainda nem nunca se olhou e nunca nem se tocou. Então, tarefa de casa, o espelhinho aqui. Temos quanto tempo? Temos 5 minutos. Vamos fazer um coraçãozinho para as meninas tirarem um print da gente e nos marcarem? Vamos, faz aí então. Tá, meninas? Tira um print, nos marquem e eu quero deixar uma mensagem também, tá?
que eu tava pesquisando hoje e eu encontrei essa mensagem e achei muito interessante, porque era de um grupo de 15 anos. Porque eu estava olhando uns vestidos para minha filha e eu olhei e eu achei que fez tanto sentido aquilo, que é assim, ó, se solte das âncoras que te prendem e se agarre aos balões que te permitem voar bem alto. Ai, que lindo. Até Lindo, né? Eu achei assim fantástico, porque a gente fica preso às amarras, às âncoras e esquece de voar, de sonhar nos balões, que é de viver. fantástico, colorido e lúdico, né? Sim, sim. Olha, Aline, eu estou num movimento muito grande de libertação das mulheres, de você ser você mesma, de você se expressar, de você ser plena. Eu descobri isso muito tarde e eu gostaria que as pessoas não demorassem tanto para descobrir. É E, verdade. e assim, eu estou muito feliz de você ter aceitado, que seja a primeira de muitas. Vamos trabalhar aí essa mulherada, porque elas merecem. Vamos, vamos. Olha lá, elas querem saber da consulta, a Aline. Tem o meu WhatsApp. A Aline não consegui entrar, deu mensagem que não existe. Tá, então vamos fazer o seguinte: eu criei o grupo agora de tarde, pode estar dando erro. Então eu vou colocar e vou botar depois aqui nos stories, né? Vou colocar direitinho o link, mas pode me chamar inbox, pode chamar a Lisandra inbox também, que a gente passa o link para vocês entrarem lá no grupo, tá? Quem tiver dificuldade, gente, me chama no Insta, que eu passo a doutora Aline, passo direitinho o contato dela, tá Isso. bom? E Para doutora, consulta também, vou deixar o número do meu WhatsApp, 51991735817. Dá para a gente fazer tanto por teleatendimento como presencial também. tá ótimo. Tá? Eu quero Aline, deixar mais uma dica para essas mulheres que estão se descobrindo, tá? Ah, Tatiana Amaral, tá? Função CO. É uma trilogia. É uma autora baiana, que essa mulher é fora de série. Eu tenho quase todos os livros dela aqui, que eu tenho muito livro. Tem livros lá na escola e tenho aqui alguns que são os meus. E esse livro aqui, ó, é fantástico. Função CO, tá? Comprem, leiam, que vocês vão se apaixonar e vão descobrir aí um novo mundo aí. Depois que Aline, vocês começarem a ler Tatiana Amaral. faz um grande favor, tira essas Tá? fotos e põe no Stories e me marca, que Põe. daí eu reposto pra gente ter Ótimo. esse livro. Porque assim Tá, precisa. A gente tem que tá. mudar, tem que ser diferente. Sim, e vou botar também os prints lá no grupo também, lá do nosso, lá do Telegram. Eu vou dar uma arrumada lá no o que tá dando de erro e daí a gente dispara aí o grupo. Combinado. A gente vai se falando, eu marco você, você me marca e eu vou repostando. Certo, Tá bom? então. Olha, beijo no coração, muito obrigada. Beijo. Fiquei muito Eu que feliz, agradeço. foi muito bom e que a gente marque outras. Vamos fazer outras. Vamos fazer com o tema da menopausa. Vamos fazer um monte de live para essa mulherada. Vamos sim. Então, olha, uma boa semana, viu? Aqui E também. Vai obrigada. deixar a live isso vai ficar salva, né? Uma vai ficar salva e uma 24 novidade. horas. E uma novidade. Depois ela vai lá para o YouTube. Ah, então tá bom. E vai ficar de eterno. Porque Então tá, depois me passa o link que eu passo para as meninas, então. porque quando vai para o YouTube, fica para sempre. Então, Aham. isso vai ficar 24 horas e depois vai para o YouTube ficar direto.